paz, muita luz. A gente está aqui no a nossa quarta aula, né? Sobre espiritualidade universal. Nós fizemos uma live ontem, que era para ser a quarta aula, mas veio aquela canalização maravilhosa, né, que a gente presenciou. E hoje, sim, nós vamos ter a nossa quarta aula. Uma aula muito interessante, por sinal, muito importante para aqueles que estão despertos, para aqueles que estão despertando e para aqueles que ainda não despertaram também. Porque o nosso tema de hoje, ele vai tocar todos os sentidos da nossa vida, independente de crença, de credo, de dogma, de religião, de cultura, de localização, geolocalização, porque são fatores que afetam o ser humano desde que o humano é humano. E à medida que o tempo está passando, isso está desabrochando cada dia mais. E o nosso tema de hoje vai ser mediunidade e parapsiquismos. Então eu dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. Agradeço a presença de todo mundo. Meu nome é Carlos de Oliveira, conhecido no universo afora como Chetna. Estamos aqui na nossa quarta aula sobre espiritualidade universal com o tema mediunidade e parapsiquismo. Por que que é um fator tão importante, né, para aqueles que estão a despertar, aqueles que estão despertos e aqueles que estão dormidos? Porque isso nos influencia diretamente em nossas vidas. Quantos de vocês já não observaram, já não presenciaram, já não viram, já não tiveram como experiência situações em que, ao chegar num ambiente, você sente aquele ambiente pesado, você sente aquele ambiente denso. O inverso também, chegar em determinados ambientes que você sente, nossa, que ambiente grato, que ambiente saudável, que paz eu sinto aqui. E isso acontece com lugares, com coisas e com pessoas. Isso nos gera simpatia ou apatia, né? Nós podemos ter a sensação de estar ao lado de uma pessoa, de conhecer uma pessoa nova, ou até pessoas que já conhecemos há muitos anos, que nos agrada estar ao lado delas e nos desagradam estar ao lado de certas pessoas. Tem certas pessoas que é insuportável continuar no lado delas. Tem certas pessoas que a gente não quer deixar de estar do lado. Tem certas coisas que nos dá alegria tocar, nos dá alegria ter, né, ou usufruir daquilo durante um tempo. E tem coisas que a gente não sente vontade nenhuma de ter. Vamos dizer coisas práticas. Tem um sofá que você não consegue sentar legal de jeito nenhum. Naquele sofá específico tem algo acontecendo que não te agrada, aquele canto, aquele lugar.
E é uma coisa que se tornou tão comum na vida do ser humano que ele nem questiona as origens disso, ele nem questiona os porquês disso. Muitas dessas coisas as pessoas elas vão dando por simpatia ou empatia, né? De gostar ou não gostar, eles culpam muitas vezes a própria emocionalidade, ele começa a procurar um defeito na outra pessoa. Ah, eu não gosto, eu acho que era do cabelo dele ou dela, eu não gosto do vestido dela, eu não gosto. E na verdade o negócio pode ir muito além, porque pode estar havendo aí algumas percepções que todos temos e que a gente não está acostumado a reconhecer, a lidar. E isso é um parapsiquismo. Isso é uma sensibilidade natural, né, que nós temos de sentir as energias daquilo, daquele ou daquele lugar, daquela pessoa, daquele ambiente, daquele local, daquele sofá, independente de onde seja. Todos nós temos uma certa sensibilidade às energias. E isso é um parapsiquismo. E não tem nada do outro mundo, é uma coisa totalmente natural. Muitos de nós temos algumas percepções que, às vezes, ao olhar por uma pessoa, você como que consegue até saber as intenções daquela pessoa, você saber o final da história ao estar ao lado daquela pessoa. E às vezes é muito rápido isso. Às vezes a gente instantaneamente você tem aquela sensação. Se você sabe se a pessoa está com boa intenção ou má intenção. Às vezes a gente falha, é lógico, porque tem gente que consegue manipular muito bem o estado energético e acredita tanto nas próprias mentiras que essas mentiras passam a ser verdades para ela e a gente acaba não percebendo a intenção. Isso acontece muito com o estelionatário, né? Que se faz de amigo, você ganha um grande amigo e depois te apunhala de alguma maneira, porque o objetivo dele era te dar um golpe. Mas essa percepção é também um parapsiquismo. Outra coisa, os nossos famosos sonhos, né? O sonho ele tem algumas características. O sonho pode ser um estado mental, né? Um desabafo de um estresse grande, ele vai nos levar a imagens e lugares no sonho que se tornam totalmente fora de contexto e muito a ver com a situação que a pessoa está vivendo. Geralmente os medos dela acabam aparecendo nesse sonho. E, por outro lado, nós também podemos ter sonhos que quando nos projetamos astralmente, ou seja, nosso corpo, ele sempre sai do corpo, nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, nosso perispírito, nosso psicossoma, ele sai do corpo astral, ele fica ali do ladinho, um pouco acima do nosso corpo físico, e nesse momento o corpo astral está captando a energia cósmica, mas a sua mente ela está trabalhando no subconsciente e a sua experiência nesse caso então ela é um sonho de manifestação do seu subconsciente e até do inconsciente. As pessoas, a grande maioria das pessoas, ao sair do corpo,
Então elas se despegam do seu corpo físico, fazem sua projeção astral, vão para ambientes, vão para lugares, vão lidar com outras pessoas, vão com seus mentores. Tomara que seja assim, que todo mundo peça para sair ao lado de seus mentores, porque eles sempre vão estar ali. A questão é que ao sair, o que você vai fazer do outro lado tem muito a ver com seu nível de vibração, né? Com aquilo que você busca em vida totalmente lúcida aqui na materialidade. Mas do outro lado você pode fazer o que você quiser, porque ali não tem limites, não tem barreiras, não tem limites de espaço, não tem limites de barreiras, de paredes. Então, se a pessoa não é uma pessoa ética, cosmoética, ela pode ter um problema ali, ela consegue adquirir karma no período astral, porque ela pode estar se envolvendo em situações que às vezes no consciente dela, na fisicalidade, ela não tem essa coragem. Do lado de lá, sim, ela tem essa coragem e ela acaba realizando, porque é a vontade interna dela. Então, dentro dessas... por que nós não recordamos, né? Porque nós estamos lidando com frequências diferentes, né? Temos que lembrar que a troca de dimensão, ela tem densidades diferentes. Então, a quarta dimensão é uma dimensão sobreposta à materialidade, é o aqui e agora, mas a nível de fisicalidade ela vibra num nível mais alto, mesmo que seja umbralino, mas a nível dimensional ela vibra um pouco mais alto. Então, durante todas essas andanças, você pode ir para escolas, você pode ir para hospitais extrafísicos, você pode ser um socorrista, né? É muito utilizado as pessoas trabalharem, né, dentro da extrafisicalidade, dentro do plano astral, porque nós, seres em matéria, quando nos projetamos, nós temos uma matéria muito rica, chamada ectoplasma, que então é muito utilizada por nossos mentores para momentos de desencarne. Então, geralmente nós acompanhamos, socorremos acidentes, que existe o desligamento da pessoa, ou seja, que ela morra fisicamente, e às vezes ela está grudada ali no corpo físico dela por meios energéticos, e os mentores precisam dar uma injeção energética ali para fazer esse despegue. Então, como nossos mentores eles são mais sutilizados, né, mais sutis, então é necessário, é de grande ajuda a gente poder doar nossa energia. Quando nós estamos projetados ou não até aqui, a gente pode doar essa energia para que nossos mentores utilizem essa energia para fazer o despegue dessa consciência que acaba de desencarnar. Tudo isso acontece no plano astral, e quando nós retornamos ao nosso corpo físico, nós vivemos... para quem já fez projeção astral, eu não sou um expert em projeções astrais, eu já tive as minhas. Existem técnicas, porque é uma ciência, a projeciologia é uma coisa muito legal de vocês estudarem. Professora Nancy Trivelato, excelente professora dentro da área de projeciologia e conscienciologia, e energossomática também, que é o que lida com a parte de energia. Professor Wagner Borges, maravilhoso Wagner Borges, assim, uma criatura de coração
imenso, com uma espiritualidade apuradíssima e com um propósito de trabalho maravilhoso. Então Wagner Borges é uma grande referência. Wagner Alegretti também, que é marido da professora Nancy Trivelato, o lance dele é bem dentro da conscienciologia também. Essas referências, é interessante buscar os livros deles, os objetos de estudos deles, porque tem muita informação. Eles já fizeram um trabalho de livros grandioso e tudo a ver, que vai fazer um bem tremendo para muita gente. Eu já fiz desde muito cedo. A minha primeira projeção totalmente lúcida e consciente eu tive lá com meus 14 anos de idade, e eu posso afirmar para vocês que quando a gente tem essa experiência de lúcida e memorável, que a gente traz essa memória, a gente nunca mais esquece nenhum detalhe daquilo que aconteceu. É uma coisa tão viva, a nossa consciência expande, a nossa visão expande, a nossa audição expande. Existe uma luminescência natural por onde você passa, não existe a escuridão profunda. Então, você tem o seu corpo, ele tem se torna uma coisa muito leve, você voa, literalmente falando, você volita. E isso é uma experiência maravilhosa que todo mundo deve se esforçar para passar, por alguns motivos. Número 1, que você vai ter certeza, dentro daqueles princípios que eu sempre digo, tenha as suas próprias experiências, você vai ter certeza de que o mundo espiritual existe. Você vai ver o mundo espiritual atuando, você vai perceber que dentro do aqui e agora desse físico existe uma infinidade de outros objetos que estão presentes, que já estavam, coisas antigas, ou que estão colocadas novas, construídas com o poder da mente de seres que vivem nessa quarta dimensão. Você vai ver esses irmãos de quarta dimensão, é inevitável, você vai se deparar com irmãos de luz em tarefa e vai se deparar com irmãos sem luz, pessoas que estão zanzando por aí, que não se percataram que estão mortas e estão zanzando por aí. Existem também aqueles que já sabem que estão do outro lado, estão desencarnados, não querem seguir o caminho que eles devem seguir, né, em rumo a um local onde ele possa se restabelecer como consciência e trazer à tona a sua memória espiritual, de sua vida física, vida pregressa, e de realmente entender quem ele é. E esses camaradas, às vezes, por essa ausência de luz, eles gostam de ficar brincando, de ficar zoando, literalmente falando, que são os famosos zombeteiros, e seres malignos mesmo, com má intenção, com intenção de se apoderar de pessoas, de situações, e a gente vai se deparar com tudo isso sim, né? Mas como eu já tenho falado diversas vezes, é o nosso nível vibracional que vai ditar todos os momentos que nós vamos estar em qualquer lugar, seja aqui fisicamente ou extrafisicamente. Se a gente está vibrando positivamente, de bem com a vida, de bem com a espiritualidade, atuando com fraternidade, atuando com amorosidade, certamente a gente vai estar irradiando essa energia por onde a gente anda, atraindo bons amigos, e se são maus amigos, eles não vão conseguir atingir os seus objetivos e acabam até se arrependendo daquilo. Do outro lado é exatamente a mesma coisa, né? Você pode se deparar com um obsessor que tem a liberdade de se transformar na figura que ele quiser, porque ele tem tempo para isso, então ele consegue
como o nosso corpo físico é apenas uma referência, e quando a gente sair desse corpo físico, nós podemos mudar as características, e ele pode vir te assustar com uma cara feia, com uma cara de monstro. Você vai irradiar luz, né? Irradiar luz, olha nos olhos. É uma das melhores proteções, é você olhar nos olhos desses irmãos, que eles não vão conseguir manter uma máscara que eles conseguem, que eles tentam colocar. E você vai certamente esse ser não vai continuar do seu lado, ele vai se afastar. Muito cuidado com aqueles seres, aqueles irmãos que se projetam, se plasmam com beleza, né? Tem muita gente por aí que é muito comum ter sonhos eróticos, né? Geralmente pessoas com a vida sexual ainda não harmônica, né? Ou pessoas que exageram na dose, que acabam botando isso à frente de muitas coisas. Quando essa pessoa se projeta, ela vai perceber que do outro lado ela vai se deparar com irmãos que têm aquela ansiedade do sexo. E isso vai fazer, porque a sua energia atraiu aquilo. Lembre-se que tudo é vibração, tudo é atração. Então você atraiu aquelas energias. Às vezes são pessoas que estão no astral, no umbral, que não estão com a característica legal. Às vezes elas vão se deformando, vai tendo um aspecto mais feio, né? E eles conseguem se projetar como uma moça bonitona, conseguem se projetar como um Dom Juan de Marco. Então, a inocência das pessoas que não conhecem a projeção, elas acabam, imagina, uma moça muito bonita ali, em biquíni, ou nua, ou seminua, se insinuando, né, para você, com aquele pensamento de relação, e a gente no torpor, porque você às vezes pode estar no torpor mental, pela saída, você está meio sonâmbulo, e você vai ter a relação com essa consciência que está se projetando com aquela figura. E no final das contas, depois de usado, porque não é outra a característica, se mostra a entidade verdadeira. E é complicado, porque essa relação certamente vai te deixar desgastado ou desgastada, porque te vampirizou as suas energias, aquelas energias sexuais que são as energias mais densas que nós temos, né? E também de maior poder e maior força. Quem conhece um pouco de Tantra vai entender o que eu estou falando, porque essas energias, elas têm a capacidade de transmutar a nossa essência, a nossa vida, e ter isso, você dá isso de presente para esses seres. E você teve um sonho erótico apenas. Gente, é um negócio muito complicado, é muito complicado. É muito bom se resolver sexualmente nessa vida física, porque se partir para o lado extrafísico, o que a gente vai encontrar é vampirismo. É vampirismo, assim, dos pesados. E as pessoas vão se tornando escravas, né? Passa a ser obsediada, passa a ter sentimentos, sensações, vontades que não eram normais. Começam o trivial ali já não é suficiente, a pessoa quer mais e precisa mais, e
E aí tem que ter... Vamos para as demais bizarrices que todo mundo já conhece aí, já deve ter visto na internet, já deve ter visto em algum lugar aí, porque ou vivenciado, e cada um. O alerta está somente para que tenham cuidado com essas entidades, porque elas são obsessoras e elas vão começar a mover as coisas ao seu redor. E por que nós estamos falando da projeção astral? Porque a projeção astral, ela já foi considerada, em tempos mais antigos da parapsicologia, ela foi considerada como parapsiquismo, né? Muitos ainda consideram a projeção da consciência como um parapsiquismo. Mas, na verdade, para quem estuda conscienciologia ou projeciologia, vai entender que é um processo natural também do corpo humano, é um processo anímico, é um processo tão simples como beber e comer e andar e viver, é se projetar. O segredo está em aprender a ter consciência e lembrança daquilo que nós vivemos. Então, voltando à questão sonhos, então quando nós retornamos de todas essas experiências, inclusive as sexuais são umas, ou você voou mesmo com seu mentor, você foi visitar uma outra cidade, um outro país, um templo, um local extrafísico, ao retornar, você não consegue, pela vibração, seu cérebro não tem a capacidade de processar toda aquela informação. Porque o cérebro, ele não é a sua consciência. O cérebro não é a nossa consciência é externa. Enquanto ela esteve ausente, ela se emancipou, ela tomou uma condição mais ampla, que fica difícil depois aquela quantidade de informação entrar naquele cérebro pequeno ali. Então a gente acaba perdendo muita informação e nós visualizamos isso no dia seguinte como sonhos, né? Poxa, eu sonhei que eu voei. Poxa, sabe que eu sonhei com um lugar que, olha, eu passei aqui já antes, já passei por aqui alguma vez. E coisas do gênero, que às vezes tem a ver com a sua projeção astral. Então essa parte de sonhos, ela pode ser a parte do subconsciente, ela pode ser uma memória através de imagens oníricas, que a imagem onírica é um pouco da deturpação, imagens que teoricamente não teriam sentido, mas ela é a maneira que o cérebro interpreta e ficam criando as imagens oníricas, imagens fantásticas de uma situação real que você vivenciou. E outra condição, aí sim, parapsíquica, são os sonhos premonitórios, que são aqueles sonhos que a gente consegue perceber um futuro. Tem pessoas que sonham com acidentes, geralmente elas vão se lembrar de coisas que alertam mais o cérebro dela, né? E geralmente a morte, ela tem maior, ela dá um choque maior, por isso ela lembra mais fácil das premonições negativas do que das positivas. Para a pessoa que se encanta com o positivismo e que aquilo traz um toque diferenciado para a vida dela, vai perceber que essa pessoa ela tem sonhos mais bonitos, premonições mais agradáveis. Tudo é sintonia. A gente não vai cansar de falar em parapsiquismo, em mediunidade, que não vamos deixar de falar sobre sintonia energética, sintonia vibracional, porque disso depende todas as características
dentro da espiritualidade, dentro daquilo que nos cerca, dentro daquilo que nós temos como faculdades. Então, essa é a premonição, sonhos premonitórios. A premonição também, ela pode acontecer com lucidez, a pessoa acordada, ela pode estar ali e de repente ela tem um flash, uma visão de futuro. E é comum acontecer, muita gente tem isso daí. E isso traz também informações referentes ao futuro. É um pouco questionável tudo isso, né? Porque o amanhã ele vai ser os frutos do hoje, né? Ele não é um futuro fechado. É igual uma leitura de tarô. A pessoa que lê um bom tarô, ela vai esclarecer o consulente ali, a pessoa, que dentro de como ela está vivendo nesse momento, dentro das situações que ela está vivendo e com as condutas que ela está tendo agora, se ela continuar desse jeito, o futuro dela vai ser esse. Se ela continuar daquele jeito, o futuro dela vai ser daquele outro jeito. Então nós podemos desafiar o tarô, né? Se o tarô te diz que você vai ter uma separação, seja a pessoa mais amorosa do mundo, converse com a sua parceira, converse com o seu parceiro, trate de resolver as situações com clareza, com claridade, e certamente isso não vai acontecer. E assim é com diversas coisas. Então eu acho que o nosso futuro nós fazemos. Mas existe também nessa premonição essa característica de você prever um possível futuro. Então, dentro de um contexto, é como se você tivesse uma visão adiante e você visualizou alguma das possibilidades de futuro. E que coincidente pode acontecer aquilo ou não. E a gente só vai saber que é premonição quando acontecer realmente aquilo lá. Uma outra característica muito interessante, e para mim eu acho que é uma das que a gente pode ajudar muitas pessoas, é a clarividência. A clarividência é o fato de você consegue visualizar auras, você consegue... a gente não pode confundir vidente com clarividente, né? O vidente tem algumas condições de visão extrafísica, porém ela tem também esses atributos da premonição, de visão de futuro, às vezes um futuro próximo e um futuro longo. Então o vidente consegue visualizar aquilo ali, mas ela atua muito com a terceira visão, né? Com a vidência. A clarividência, apesar de usar o mesmo chakra, que é o chakra frontal, ela tem um aspecto mais amplo, porque você tem a possibilidade de, ao conversar com uma pessoa, começar a entender todo o processo dela. Simplesmente, se ela te dizer 3, 4 palavras, uma pequena conversa que você tem com ela, você visualiza a vida inteira dela. Você percebe o campo energético, o campo áurico, cor de aura, aspectos de saúde, aspectos de relacionamento, aspectos emocionais. A clarividência, ela abarca abrange muitas definições, muitas percepções. E eu acho que aí o clarividente, por exemplo, há pouco tempo atrás eu quis ajudar num centro espírita, né? Não sou espírita, mas a amiga, ela era espírita, pediu apoio, pediu ajuda para que pudesse trabalhar lá. Todos incorporavam para trabalhar, mas eu não me sentia na necessidade de trabalhar. Então,
me sentava, fazia minha meditação, me colocava num estado de recepção e a pessoa simplesmente se aproximava, quem precisava ajuda, e vinha toda a história da pessoa, e vinha até imagens, até você visualiza a casa da pessoa, cachorro, animais, é como se você entrasse de certa maneira na vida, na mente dessa pessoa e vivenciasse todas aquelas coisas. E aí você tem uma visão mais ampla para poder ajudar, para poder esclarecer, né? Eu acho que isso deveria ser as casas espirituais do momento e do futuro, né? Porque você não precisa que para esses guias que lidam com tete a tete ali, de pessoa a pessoa, cuidando de pessoas individualmente, sem uma missão mais ampla, que seja a nível de despertar consciencial, e são muito respeitosos, respeito muito aqueles guias que trabalham no trabalho individual, que fazem seus descarregos, que dão seus passes, que dão seus conselhos. Todo o trabalho é digno e o trabalho deles é de uma dimensão e de uma luz muito forte. E eu aprendi isso com mentores muito elevados, eu posso dizer isso, que é para a gente ter uma percepção muito maior sobre... Porque tem muita gente por aí que se diz um ser quase ascensionado e que trabalha com a fraternidade branca e com seres extraterrestres e que encontram na Umbanda, encontram em um centro espírita, principalmente na Umbanda, acha que é um trabalho inferior. Muito enganados estão, porque existem o trabalho desses irmãos, dos caboclos, os pretos velhos e os outros irmãos, é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito duro, é um trabalho pesado, né? É o trabalhar entre a harmonia entre quem está aqui no físico e a tratativa que dá com essa região muito densa, que é o umbral e é o astral inferior. Então esses seres ali são verdadeiros guerreiros que merecem todo o nosso respeito e consideração pelo trabalho que fazem. O que acontece é que, como tudo, tem pessoas que não conhecem da verdadeira missão desses irmãos e se mete a ser um pai de santo às vezes e chama entidades que não têm propósitos dignos e vira aquele negócio lá de ficar enchendo a cara, até ficar bêbado, caindo no chão e fumando e bebendo e queimando pólvora desnecessariamente. Esses estão lidando com irmãos zombeteiros, né? E os médiums sempre com problemas, e os médiums sempre sai pior do que chega e nos centros, e na verdade você conhece a casa pela maneira que você entra e pela maneira que você sai. Mais uma vez eu digo, é tudo questão de vibração. Então nós entramos com um nível vibracional e se é bom, nós saímos com um nível vibracional maior. Se eu receber um passe e aquilo for melhor do que me trazer um bem-estar melhor do que aquele que eu estou sentindo, pode ter certeza que eu estou recebendo luz. Só um detalhe, tem muitos seres estelares, né? Todos somos extraterrestres, mas nós temos esses nossos irmãos missionários estelares que estão na proximidade do planeta agora, tratando de nos passar mensagens e orientações. E tem seres, nós temos irmãos de luz que trabalham na frequência de um preto velho, de um caboclo, e que trazem um conhecimento fora de série.
Não é um caboclo que fica ali fumando charuto, não é um preto velho que fica ali tomando café, não é esse. Vocês vão ver que existem terreiros de Umbanda, centros de Umbanda, em que existe um momento de palestra, existe um momento em que um preto velho ele dá uma lição de vida ali para muita gente. Existe um preto velho que dá uma lição de vida ali para muita gente. E ele fala isso no individual e fala isso no coletivo. Então tem muito... E eu estou falando isso de experiência própria, porque há tempos atrás eu estava com a mente muito confusa pelas atribulações da vida material mesmo, a cabeça cheia de problemas, né? Sou humano como todo mundo, já falei, pago conta igual todo mundo, tenho dívida como todo mundo, então tá tudo certo. Nós estamos falando de igual para igual. Então, quando estava com aquela cabeça cheia, né? E eu tinha que receber, eu percebia que eu tinha que receber uma mensagem ali. E eu não estava conseguindo me sintonizar. Eu estava naquela confusão entre dúvidas. Será que isso não é interferência da minha mente? Será que não é da minha mente? Será que é de minha mente? Será que não é da minha mente? E eu segurei. Até o momento que essa consciência me emanou uma energia muito mais forte e começou a conversar comigo com um vocabulário meio caipira, meio de preto velho, né? E explicou naquele momento que uma das maneiras que eles utilizam muitas vezes é uma facilidade para o próprio médium e até para um melhor entendimento cultural, né? E aceitação cultural. Muitos seres estelares vêm se pronunciar com esse vocabulário, né? Gente, eles nos conhecem de cabo a rabo, né? Eles sabem sabem tudo o que acontece no planeta, eles sabem todas as informações vistas e não vistas, aquelas que nós vemos e aquelas que nós não vemos. Eles têm tecnologia para visualizar e analisar e depurar tudo isso. E idiomas, e culturas, e crenças e tudo isso, eles conhecem tudo isso, pode ter certeza. Nossos mentores são seres que já passaram por isso e entendem tudo isso. Então eles acabam de verdade utilizando um vocabulário, às vezes se manifesta somente para eu ouvir dentro das minhas conversas, mas também às vezes querem conversar eu tenho um mentor que quando se manifesta aqui em casa, ele fala, poxa, eu tenho que falar enrolado aqui, né? Forçar um vocabulário para que vocês me entendam melhor. Porque senão a pessoa não... É até questão de uma canalização. Você está recebendo aquela energia e a informação vem a nível energético e você vai passando. Mas ali está a sua voz, está a sua entoação, você está sendo partícipe, você está recebendo a mesma mensagem, então você está como que do lado de fora daquela situação e está falando. Não é algo automático, não é uma incorporação. A canalização somos nós mesmos canalizando energias superiores, né? E nós somos englobados por essas energias e essa mensagem acaba saindo. Uma incorporação, ela já é diferente. Existe um processo de acoplamento. Ele pode ser um acoplamento áurico, ele pode ser um acoplamento por chakras, né? Então muita gente vai perceber que tem aquela famosa
dor na nuca, né? Que todo mundo fica com aquela dor na nuca, que é o chakra laríngeo, que é o responsável por essa conexão, tanto de canalização como de psicofonia ou incorporação. Só que a gente é como que se fosse acoplado pela nuca, pelas costas, por uma consciência extrafísica, por um espírito. E isso toma conta, né? Como existem pessoas que perdem totalmente a lucidez, a consciência, e essa entidade realmente manipula animicamente, né? O médium, e acaba gesticulando, falando, conversando, e depois que desincorpora, né? Não é que entra dentro do corpo, não é isso. Não sai um espírito e entra outro espírito. Existe um acoplamento energético. E quando há esse acoplamento energético, aí depende da característica do médium, se ela é consciente, semi-inconsciente, semiconsciente ou inconsciente. O inconsciente esquece, ele perde a noção e só retorna quando a entidade, a consciência, o mentor, o guia, o espírito que seja, se retirou. O médium de incorporação semiconsciente, ela é tomada, né? Ela é tomada por essa energia desse acoplamento. Existe a manipulação energética, então os movimentos continuam sendo da entidade. A pessoa está lúcida, a pessoa está consciente, ela está percebendo e acompanhando tudo o que está acontecendo. Ela não dorme, ela não perde a vigília dela, a lucidez. Porém, ela está solta, o corpo dela está se movimentando conforme a vontade daquele que está incorporando, da entidade. E a consciente, ela consegue, inclusive, cortar uma incorporação. Todos podem, na verdade, mas ela tem uma facilidade maior de cortar uma incorporação, porque ela se sente estimulada a fazer algumas coisas. Então, vem informação, mexe a mão direita, mexe a mão esquerda, e ela vai como que seguindo uma sincronia de comandos, mas ela está lúcida, ela geralmente ela tem total clareza e poder de movimentação. Se vocês perceberem, uma coisa vai levando a outra, porque a espiritualidade, essa parte de contato entre nós físicos e o mundo extrafísico, o mundo espiritual, ele foi amplamente estudado pelo kardecismo, né, por Allan Kardec, e aplicado pelo kardecismo dentro das limitações que a doutrina se permite, né? Ela foi codificada, tem assim amplos estudos dentro do espiritismo, dentro do kardecismo. Porém, se vocês observarem, o kardecismo, ele lida com o karma, ele mostra que o karma é sofrimento, então existe a necessidade de sofrimento. Então, se eu sofro de merecimento, de sofrimento, então se eu fizer algo aqui, e é porque eu mereci, tá? Porque eu fiz tal coisa errada, por merecimento, e não acredito que as coisas são um Criador tão perfeito e de puro amor, não fala de merecimento, ele fala de necessidade, nem que a necessidade seja perder um dedo, nem que a necessidade seja ter uma limitação. A pessoa tem a necessidade de estar limitado para alguma coisa e por alguma coisa. Então, dentro voltando ao kardecismo, também fala que eles têm um estudo bem legal, que ele fala da morte, do pós-morte, né? Que nós
ao nós desacoplarmos nosso corpo físico no momento do falecimento, é como uma projeção astral. É exatamente como uma projeção astral. A diferença é que a projeção astral tem um cordão que te conecta, que é um cordão vital, que te conecta na nuca. Ela tem elasticidade, então ela te manda, onde você estiver, aquele cordão está te acompanhando. Inclusive é dessa maneira que espíritos sabem que você está num corpo, tem um corpo físico e está em projeção. E é isso que te mantém a relação entre corpo e psicossoma, corpo e espírito. A morte é o rompimento do cordão de prata, ou seja, quando se corta esse cordão, você está morto. Só que não é que alguém vem e corta esse cordão. Quando você está projetado, não cabe, não tenha medo, não cabe essa possibilidade. Quando eu estiver projetado, alguém vai lá e vai cortar o meu cordão de prata. Não é assim que funciona. O cordão de prata, ele se desliga pela morte física. O corpo tem que morrer para que haja desconexão do corpo astral. E não o inverso. O corpo astral está lá, o outro do astral vai lá, vai cortar e vai morrer. Não. O corpo tem que entrar em falência física, chamada morte. E quando morreu, aí sim essa consciência se desliga e vai para o plano astral. Então é muito interessante dentro do Espiritismo que eles falam todo o processo. Chico Xavier, grande e saudoso Chico Xavier, com palavras belíssimas de amor, palavras muito que trouxeram luz a um novo espiritismo, né? Trouxe através do espírito de André Luiz, né, uma sequência de livros muito bons, né? O primeiro livro que eu li com 14 anos, faltando dos 14 anos, que é que eu lembro quando eu comecei tudo. E o primeiro livro que eu peguei na mão da espiritualidade, de espírito, de tudo, foi o livro Nosso Lar. Olha, se você não leu esse livro, ele é um livro muito antigo, ele tem diversas edições, já tem muito, porque é um livro muito vendido, porque é um livro que te esclarece a totalidade do ciclo da morte até o plano espiritual. E todo esse trajeto do umbral até como é a cidade, né, a cidade Nosso Lar, que Nosso Lar é uma cidade espiritual, não é a única, tá? Não é a única. Se nós temos essas cidades aqui, imagina que no plano astral tem mais cidades ainda, tá? Então, esse livro Nosso Lar, ele orienta e esclarece muita gente nesse processo de desencarne e retorno a essas cidades de recuperação, como é a cidade Nosso Lar. E aí tem uma sequência de livros, né, do próprio André Luiz, que se vocês perceberem, comprarem o livro dele, você vai ver que tem uma sequência de livros. E é uma sequência que esse irmão André Luiz, para quem não sabe, André Luiz, ele em vida é Carlos Chagas, né? Essa figura que muitos conheceram, que faz parte da história no Brasil. Esse espírito, um doutor, um médico, Carlos Chagas, é ele. Só que trocaram o nome por assunto de direitos autorais. Mas André Luiz é Carlos Chagas. O nome André Luiz é um nome fictício que deram para Carlos Chagas. Então,
vocês vão vendo a sequência, né, do que pode acontecer dentro da espiritualidade. É interessante que muita gente está buscando... São dois problemas. O espiritismo, ele se limita, então, da matéria, umbral, cidades astrais. Ele sabe e reconhece que existem outras moradas, mas tudo se fala, ele reconhece que existem vidas em outros planetas, reconhece que existem mundos mais elevados, mundos mais densos, né? Mundos de regeneração, mundos de provas, expiação e provas. Eles entendem que existem esse conjunto de mundos em níveis conscienciais e espirituais. Porém, a grande 99% do espiritismo se limita entre humano, cidades astrais. E de vez em quando vem um ser de luz, dá aquela orientação ali nas cidades astrais, mas tudo está nesse nível, que é o planeta Terra, aqui está as cidades astrais, né? Tipo o nosso lar. O espiritismo, ele cuida aqui de toda essa faixa. E é muito importante, é muito interessante, porque é o planeta que nós vivemos. Mesmo aqueles que chegam aqui pela segunda vez, pela primeira vez, que vieram de outros planetas e estão aqui agora, vivenciando essa experiência, é importante conhecer tudo que vem entre o céu e a terra, como tem essa vã filosofia, né? Como pensa a nossa vã filosofia. E aí tem a modernidade, muitas pessoas que estão fascinadas, esperançosas com seres estelares, então eles estão... se fala muito de raças extraterrestres, de salvadores extraterrestres, e uma conceitualização universal que o Sirius B brigou com Sirius A, e vem os felinos não sei da onde, e vem os lirianos não sei da onde, e existe aquela briga ali intergaláctica, interestelar, e o planeta Terra está no meio ali. Então, eles falam de tudo isso daí e esquecem os princípios básicos, que são dessas cidades astrais para baixo, para onde nós estamos na materialidade. Então fica um conflito de informação, fica uma confusão. Realmente, quando as pessoas dizem que estão confusas, eu entendo plenamente, porque até a gente que já tem tempo de estudo aí, já vivenciou por todas as possíveis e inimagináveis problemas e buchas e soluções, quando se encontra nessa atualidade, se você começar a pegar essas informações, você fica perdidinho, você não entende nada, porque é tanta guerra interestelar desses seres que se dizem contatados estelares, e tanto problema dos densos que o espiritismo só lida até ali, que você fica realmente perdido. Mas fato é que a gente tem que fazer os nossos esforços para que a gente tire as nossas próprias conclusões através de nossas próprias experiências. E o que as pessoas sérias têm feito, pessoas que dedicam suas vidas ao estudo disso, não por elas, não para elas, mas para trazer conhecimento à humanidade, sem ilusão, sem pragmatismo, sem folclore. Existem algumas pessoas nesse mundo que estão com esse propósito verdadeiro e que certamente o ego não está mexendo com a cabeça deles, muito pelo contrário, por dominar o ego, são pessoas espetaculares, e
E se a gente vê esse pessoal trabalhando, é unânime entre eles que esses seres não se visual, o que se vê no plano astral, o que outros veem, coincide, tem a ver, são experiências próprias, são relatos de pessoas que não se conhecem, vivem estudos diferenciados, porém se deparam com as mesmas coisas. Então é muito importante a gente colocar o filtro em todas as informações, porque realmente a gente pode ficar louco. Voltando à mediunidade, então quando passado, então, a gente estava falando sobre a parte da incorporação, muita gente às vezes tem essa sintomática e acaba não sabendo lidar com isso. Tem muita gente que tinha ataque epilético, a gente achava, e várias pessoas pensam, que a pessoa está tendo um ataque epilético. E na verdade a pessoa está ali num debate energético de incorporação. Pessoas que já foram no médico, já fizeram todas as pesquisas e não são epiléticas e têm esses acessos, esses problemas de epilepsia, parecidos com a epilepsia. Isso é no grau maior, mas no grau menor, gente, se todos nós temos essa sensibilidade, uma outra coisa que é muito comum, o bocejo, né? Muita gente, não é que o bocejo contagia as pessoas ao seu redor, na verdade, aquelas pessoas estão presentes de um objeto único que está ali, que está irradiando uma energia X, que está fazendo com que você troque as energias. O bocejo não é nada mais, nada menos que a troca de energia densa. Aquele bocejo, ele te tira aquela energia e você, né, tira aquela energia para fora. É um momento de troca energética. Então ela pode ser por motivos de origem negativa e de origem positiva. Você pode bocejar das duas maneiras. É parecido com os arrepios. Existem os arrepios densos, existem os arrepios suaves, agradáveis. Então, dentro do bocejo, se existe uma entidade negativa ali naquele momento, que a energia dela está pesada, se é uma pessoa física mesmo que está carregada, se é um ambiente, uma casa que está carregada, um quarto que está carregado, e a pessoa começa a bocejar, mas aquele bocejo pesado que não para de bocejar, então ela está trocando aquelas energias, porque você está fazendo um trabalho natural de troca do seu próprio corpo energético e físico. Ele está trabalhando para você expelir e rejeitar aquelas energias e te trazer uma carga de energia positiva que você tem para usar isso para manter os seus chakras em bom funcionamento. Outra maneira também de bocejar são os bocejos agradáveis, né? Aqueles bocejos que você acaba se sentindo bem depois deles, que você está do lado, você está fazendo um trabalho de limpeza, né? Você está numa casa de trabalho espiritual e está sendo feita uma limpeza naquele momento, ou você está passando por um processo de passe, né? De recepção de energia, e você boceja, né, agradavelmente. Então esse é um bocejo positivo. Quando você vai deitar, geralmente quando a gente deita na cama, que a gente dá se solta uma reação, aquele bocejo agradável, que o corpo energético está se recuperando também. Você se soltou fisicamente, sua energia se soltou também, e você acabou
acaba trocando, o próprio corpo acaba trocando essa energia. Os arrepios são a mesma coisa. Você tem lugar que você sente aquele arrepio, você fala, nossa, né, sai de mim, morte. Eu já vi gente fazendo assim. E aquele arrepio forte que sobe os pelos assim, aquele negócio meio esquisito. Até gato, se estiver perto, sai correndo. Então, realmente, são energias, são presenças, né, extrafísicas, espíritos, realmente, que estão ali do seu lado. Conquanto também existem aqueles arrepios suaves, gostosos, que tomam conta do seu corpo, que ela vai te trazendo uma paz, vai te trazendo uma energia. É uma presença de um mentor iluminado, de um mestre espiritual, né? De um ser, de uma consciência estelar, de luz, que está ali querendo te passar alguma canalização, algum ensinamento. Você se banha com essa energia e isso te dá aquele arrepio gostoso, aquele arrepio suave. Então, são características de percepção, mas como eu volto a falar, tudo depende de vibração, porque depende da vibração desses seres, é a maneira que nós recepcionamos essas energias e depende da nossa sensibilidade. Outra coisa que é muito comum da parte visual para o médium são os famosos vultos, né? Então, muita gente vê vulto. Às vezes ela não está no ambiente, ela não está nos dias legais em casa. E ela está assim, assistindo televisão e vê um vulto passar para lá, aí ela está olhando para lá, vê um vulto passar para cá. Geralmente nós enxergamos os vultos pela visão periférica, né? É a visão periférica que percebe esses vultos, né? Olhando diretamente é meio complicado. Inclusive essa é uma técnica até para leitura de aura. Você não olha para a pessoa para ver a aura dela, você olha para outro lugar e essa percepção da vista periférica é que vai notar e perceber toda a aura. Depois a gente vai fazer uma aula, algumas aulas, ensinando a prática para você desenvolver uma série de parapsiquismos, pelo menos aquelas que a gente pode fazer bom uso delas para a nossa vida. No entanto, agora a gente vai se manter as informações, porque essas informações, essas percepções, elas são de grande valia para o desperto, para o que não está desperto, para o recém-desperto, porque ela vai perceber quais energias, quais consciências, quais espíritos, né? Que consciências estão se aproximando dela. Porque quando nós fazemos, como eu falo para vocês, que cada um viva a sua própria experiência, percebam aqueles que passam ensinamentos diversos, oração 21 dias não sei do que, o anjo não sei das quantas, assim, quando forem fazer todas essas coisas que tem por aí pela internet, parem para perceber que tipo de energia você está atraindo. Porque às vezes nós estamos com a melhor das intenções, as pessoas que nos passaram isso estão com as melhores da intenção, porém a pessoa, ao entoar uma oração, ela pode ter algum jogo de palavras, alguma mensagem subliminar ali que pode estar gerando assédio, né? E dependência. Então, quando fizer essa experiência, vocês percebam o que está acontecendo no seu entorno, porque aí você vai ver o que é luz de verdade do que é ausência de luz de verdade.
É, porque se a gente colocar somente o filtro racional, a gente pode cair no erro do ego. E o ego, ele realmente ele quer travar o nosso crescimento de alguma maneira, ou manter a gente em circunstâncias que, se não for eu, não vai ser ninguém. E o ego amarra esse nosso desenvolvimento, porque a gente vai deixando ele de lado. E ele quer estar presente na vida da gente. Se não é de uma maneira racional, se o intuito é energético e espiritual, se nós tivermos então a capacidade de entender melhor como funciona esse lado espiritual e ter acesso à visão, à sensação, ao sentimento, a gente vai perceber se essa coisa está fazendo bem ou mal para a gente. Às vezes está sendo entoado num mantra lindíssimo, mas às vezes ele usa algumas palavras que não vai, que tem algo errado ali. E é ali que você vai começar a perceber o que é bom e o que não é bom. Porque tudo é vibração. O mal nunca vai conseguir se ocultar do bem para aqueles que buscam a verdade absoluta. Perdão, buscam absolutamente a verdade. Porque não existe verdade absoluta. Mas que ela busca uma verdade para que ela possa se entregar e verdadeiramente seguir aquele caminho. Então, é muito importante que a gente desenvolva esses aspectos da sensibilidade. Então, a percepção energética, em primeira instância, a gente tem que perceber que tudo é energia. O pensamento é energia, né? Nós falamos na conscienciologia até de pensenidade, né? Energia, pensamento energético. Se você pode mandar uma energia para uma pessoa, então, quando a gente manda energia para uma pessoa, o que funciona dessa energia que eu estou emanando nesse momento? É o meu pensamento. Então, a energia ela é neutra. Então, o que eu consigo fazer é colocar intenções nessa energia para que ela tenha um resultado do outro lado. Então, nós falamos luz. Eu estou emanando luz. Eu estou emanando amor. Eu estou emanando paz. Eu estou emanando prosperidade, né? Eu estou emanando libertação, e isso, toda essa energia que eu estou doando, que eu estou emitindo, ela está indo com essa informação. Só que o pessoal do mal também sabe. O pessoal do mal emite energia com você vai cair, não vai dar certo, você está com sono, não vai escutar o Carlos falar até o final. Criança, você vai chorar, porque vai tirar a mãe da TV para não escutar o Carlos falar. São brincadeirinhas, mas são brincadeirinhas que servem de alerta para que vocês entendam que são perspicazes, né? Os maldosos, a ausência de luz. Eu não gosto de ficar falando de trevas, né? De negativos. Os ausentes de luz, né? Aqueles que não têm luz, estão à toa aí, os à toa. Eu acho que dá para começar a falar de à toa. Os à toa, eles são malandros demais. Eles percebem, se eles não conseguem afetar a tua energia, eles vão afetar a energia do outro, do vizinho do lado, para que aumente o volume no momento que você está fazendo uma meditação. Ele vai fazer a criança chorar, vai fazer cócega, vai gerar dor através de energia. Então, vocês percebem que para que a gente... a questão não é se nós somos ou não somos assediados, e sim o quanto nós somos.
Porque não existe. Gente, eu estou para falar que nós somos 8 bilhões de habitantes, deve ter 4 vezes, 5 vezes mais seres extrafísicos aqui do lado. Se tem um eu, Carlos, aqui, deve ter uns 10 espíritos aqui ao meu redor nesse momento. E ao nosso redor em todo mundo. Então é um verdadeiro caos. Então, se eles estão presentes e às vezes inconscientemente eles estão trafegando, e depende do estágio mental que ela se encontra, ela nem te vê, né? Assim como nós não vemos eles também podem não nos ver e simplesmente estar trafegando no mesmo ambiente. E essas energias, nós podemos perceber essa energia deles, né? Porque nós estamos mais denso, então nós conseguimos perceber essa energia desse outro nível. E às vezes não é, às vezes o cara está negativo e ele não está nem olhando para você, mas ele tem uma negatividade sendo irradiada da energia dele, do sofrimento dele. E só que ele nem está te vendo, ele não está nem prestando atenção em você, mas ele está ali. Então a gente tem que, nesse momento, fazer os nossos exercícios energéticos de limpeza. E existe aquela quantidade de outros que está ali e está esperando você, estão esperando o momento de te assediar de alguma maneira, porque para eles se alimentam do nosso sofrimento, eles se alimentam do nosso medo, eles se alimentam, porque nós emanamos uma energia densa. Se vocês perceberem, quanto mais densos nós somos mais gritões, né? O ser humano é mais odioso, é mais brigão, é mais gritão, pessoas que exacerbam, que gritam por aí à toa. Você percebe lares que é uma gritaria única e essa densidade toda se transforma em energia e são energias que alimentam certos espíritos. E o inverso também acontece. Vocês vão perceber que as energias de luz, num trabalho de meditação, tudo vai ficando tudo muito mais suave, mais sutil. As pessoas se comunicam quase que não soltam nem a voz direito, porque a integração é tão gostosa, tão consolidada, que às vezes a pessoa já sabe o que o outro tá para dizer, o que tá para falar. Às vezes o som tá baixinho, mas a sua percepção tá muito ampliada, e a pessoa presta atenção e acaba trazendo aquele bem-estar. Então, essa é uma das lições que nós, à medida que nós vamos despertando, nós temos que nos botar de frente a frente, perceber as nossas ações, ver se nós não estamos agindo dessa maneira, ver se não estamos sendo uma fonte de alimentação de assediadores espirituais, de obsessores espirituais, através das nossas ações, né? A espiritualidade é sutil. Aumentar a vibração, ela vai sutilizando, ela vai trazendo mais tranquilidade para as pessoas. E isso vai trazendo melhor bem-estar para você e para aqueles que estão ao seu entorno. Então, é muito importante, que à medida que nós melhoremos a nossa percepção, é bom que a gente se perceba, é bom que a gente perceba o ambiente, tanto fisicamente como extrafisicamente, como espiritual, para ver quem está circulando por ali, que energia está circulando por ali. E depois que a gente aprender tudo isso, numa próxima aula, a gente vai ter que falar sobre a limpeza de tudo isso. O que nós devemos fazer para limpar o ambiente que você trabalha, o ambiente que você vive, o seu quarto,
a sua sala, o seu quintal, o seu banheiro, o quarto do seu filho, o quarto da sua mãe, porque como somos consciências diferentes, não é tão comum encontrar uma família inteira voltada para a espiritualidade, voltada para a elevação vibracional, né? Para um estado de ser mais lúcido e mais iluminado. Então um pode estar vivendo isso e o outro está vivendo um momento oposto. Esses seres que não estão conseguindo te atingir, porque suas vibrações estão outras, ela começa a atingir aqueles desprotegidos. E se começa a atingir, essa pessoa, pelos vínculos emocionais que você tem com ela, pelo respeito que você tem com ela, por o amor que você tem por ela, essa pessoa vai começar a te estressar de alguma maneira, vai começar a requerer muito os seus cuidados, o seu auxílio, a sua atenção, bem, de diversas maneiras, esse ser, esse irmão seu, esse parente seu, familiar seu, assediado, vai se fazer de alguma maneira namorado, principalmente namorado, namorada, começar com zelos, poxa, está dando atenção para isso, mas não está dando atenção para mim. É o assédio, né? Tem muito do emocional humano, mas tem muito do espiritual que está influenciando ali. Então é muito importante que a gente comece a aprender a perceber tudo isso, para que a gente comece a aplicar essas limpezas. Não vai ficar fazendo... Eu falo de limpeza espiritual, tem muita gente que já imagina colocar um pano branco na cabeça, acender umas velas, matar um franguinho, jogar umas fundangas aí, umas farofas no canto da sala. Não, gente, não é nada disso. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Nós vamos trabalhar única e exclusivamente nossas energias e o auxílio de nossos mentores de luz. Nós vamos começar a andar dentro de casa, perceber aquela energia, aquela sensação, irradiar a energia necessária, né? Se a pessoa não tem o hábito, ela usa a mão, energiza aqui, energiza ali. Mas a tendência é que te chamem de louco dentro de sua casa, que seu pai e sua mãe queira te internar, que seus filhos falam, mamãe, não faz isso, está ficando doida. Mas a gente pode, só com o andar, só com nossa presença, a gente consegue fazer uma sondagem e a gente consegue manipular as energias daquele ambiente. Como nós vamos fazer isso? A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que falar um pouco mais a cada dia, por isso que eu estou me comprometendo a fazer mais aulas, porque existe uma sequência para que a gente chegue nesse estado. No entanto, é necessário que a gente conheça um pouco dos atributos da nossa capacidade de percepção, tanto parapsíquica como mediúnica. E ser médium é simplesmente a diferença entre parapsiquismo e mediunidade. O parapsiquismo são condições nossas, de nossa consciência. Então, não tem intervenção ou relação com uma entidade, com uma consciência extrafísica. É você e aquela situação. Clarividência, apesar de você também ver espíritos, isso é uma consequência da sua característica pessoal, porque você está vendo uma série de outras coisas, e inclui um ser extrafísico, uma consciência extrafísica. A premonição, aí nós podemos ter os dois casos, que é a nossa premonição, que a nossa consciência tem a capacidade de visualizar, e também pode ser aquela
mais que premonição, aquela intuição, né? E a intuição, ela pode ser mediúnica, porque pode ser um sopro de seu mentor que está te dando algumas orientações e você consegue ver um pouco do que pode acontecer depois, porque existe uma entidade. Tudo que você tem contato direto com uma consciência extrafísica, então isso sim é mediunidade. Então a incorporação é mediunidade. A clareaudiência, ela só faz sentido se for mediúnica, porque sim, tem gente que tem a capacidade de ouvir o ambiente extrafísico, música. Às vezes ela consegue perceber as músicas do astral e ela consegue sintonizar músicas elevadíssimas, porque no ambiente extrafísico é incrível, gente. Tem lugar que a gente vai que tem som ambiente, o espaço tem som, e é som harmônico, um som é incrível, é incrível. Por isso que vocês têm que treinar para ter projeção astral, porque ter essa experiência é fantástico. E também ela pode escutar o sofrimento, né? Se ela não sintoniza aquela frequência tão legal, ela está aqui no umbral, ela vai ouvir os gritos, ouvir sofrimento, lamúrias e coisas do gênero. Então a clareaudiência ela só faz sentido para mim, no meu ponto de vista, se ela é mediúnica, se ela serve de você ouvir o seu mentor ou uma entidade falar com você e você ouve a voz dela. É igual a gente está conversando e você está ouvindo um ser espiritual, um ser extrafísico. Incorporação é mediunismo, é mediúnico. E até a canalização, aí vem um X da questão. Eu sei que os irmãos da nova era querem extinguir o nome mediunidade, né? Então começam a dizer que a canalização é só uma canalização, mas nós estamos tendo contato com irmãos multidimensionais, independente da procedência deles. Nós estamos mediando, apesar que os processos serem diferentes, um utilizar processos mais parapsíquicos e outros mais anímicos ou mediúnicos, são processos diferentes, mas no final das contas os objetivos são os mesmos, somente de seres de níveis diferentes. E vou dizer outra coisa, falando em canalização. Existem seres só para... A gente vai finalizar para não ficar com a live muito grande. Tem muito mais para a gente falar. É muita coisa para a gente falar. E a gente não é num dia que a gente vai conseguir falar tudo. Mas uma coisa muito importante e que a gente não pode esquecer é que nossos mentores estelares, nossos mentores universais, mais do que os estelares, eles são os que comandam os projetos planetários. Gente, eles criaram nossos corpos físicos, né? Imagina o conhecimento desses irmãos, quantos milhões de anos eles estão adiantados à nossa frente, tendo a capacidade de criar corpos. Então imagine a tecnologia desses seres. Existe um termo que é muito legal que vocês até anotem e façam suas pesquisas. Não vão encontrar muita coisa, mas é legal falar, que é a paratecnologia. Ou seja, tudo que a gente usa paralelo, a gente usa o para. Então a gente tem a psicologia, que cuida da mente humana, das questões emocionais e tudo isso da psique humana, e tem a parapsicologia, que cuida dos aspectos paralelos além, né, do que a psicologia faz. Então, daí vem o para. Quando a gente fala de tecnologia,
é o que a gente está tendo aqui e lá também tem. Mas a gente pode usar, diferenciar o nome como paratecnologia, ou seja, tecnologia utilizada no plano extrafísico. Então, seres de extrema luz, às vezes por dificuldade de se aproximar de uma densidade, né, desse plano. Por quê? Porque é um choque, né? Não é para eles. Para eles são luz e vão levar luz onde tiver trevas. Com a finalidade de não prejudicar-nos, nós que estamos na densidade, na materialidade, nessas energias densas que nós vivemos, se eles se aproximassem tanto, a gente começaria a passar mal. Tem eventos que eu já fiz, já participei e até já conduzi, que a energia desses seres são tão fortes que você passa mal. Pessoas despreparadas, pessoas que não estão acostumadas a elevar as suas vibrações, elas passam mal. Passam mal de vomitar, de ter ânsia, de desmaiar, de ficar desidratada, porque a energia desses seres, ela emite uma alta frequência, é como colocar no micro-ondas, a gente estava falando disso ontem. Então é capaz de fritar muita gente. Então, através de paratecnologias, são utilizados instrumentos capazes de focalizar essa energia deles aí, que chegue até nós, para que a gente possa canalizar. Por isso, muitas vezes a gente fala do famoso tubo de luz, né? Porque se a gente está dentro de um tubo de luz e que essa luz vai até lá em cima, ela vai passar, geralmente a gente recebe essa luz, né? Porque é a maneira que essa luz encontra de chegar sem danificar e que aquele miolo chegue somente a você, sem prejudicar o entorno. Então a paratecnologia pode ser utilizada nesses casos. Irmãos, agradeço a presença de vocês. Eu gostaria de ficar falando e falando e falando. É um tema muito gostoso de se falar. Lamento não poder estar interagindo ainda essa semana. Semana que vem, se preparem que eu vou ter uma novidade para vocês. Só que vocês vão ter que fazer um esforço de não estar no Facebook. Vocês vão usar um usuário, uma senha, para entrar no sistema e estar conosco lá. Só que lá vai ser uma sala, eu vou ter um chat do lado, vamos fazer pergunta, eu vou escrever. Vai valer a pena que a gente esteja juntos nessas salas. E não vai instalar nenhum programinha. Não tem problema que o celular está com a memória carregada, não tem nada disso. Você vai pôr lá www, o nome lá do link que eu vou colocar, e vai entrar lá na web e vai acontecer tudo ali dentro desse espaço, sendo no celular ou sendo no computador. Então eu agradeço a presença de vocês, sempre é uma alegria, sempre é uma honra, sempre é um prazer estar compartilhando com vocês. Lembre-se que eu estou à disposição de todos para poder esclarecer dentro do que eu puder qualquer dúvida. Podem deixar nos comentários as suas dúvidas. Gostaria de convidar vocês para curtir nossas páginas, para visitar o nosso site. Nosso site é www.projetochan.com.br. Lembre-se, gente, que Chan é S-H-A-N. Então, tradução de Projeto Chan é Projeto Terra. Então, é www.projetochan.com.br. Lá tem os textinhos. É legal que dê uma curtidinha. Lá tem os botãozinhos de compartilhar. Porque quanto mais compartilha, eu acho que a página vai criando lá um volume de audiência e vai chegando mais em diversas pessoas, né? Chegar à luz naqueles que já têm luz
é fácil, né? Pessoas estão buscando, então elas fazem pesquisa e chegam. O trabalho árduo é chegar naqueles que estão passando pelo processo e nem sabem por onde começar. Então, se a gente deixa disponível a informação, essa pessoa de alguma maneira vai sentir um chamadinho, ela vai ter algum quesinho que vai fazer que ela pesquise mais, seja pelo amor, pela curiosidade ou pela dor. Então, tenho certeza que eu e vários de vocês iniciaram dessa maneira, que ninguém nasceu, cresceu, se desenvolveu sabendo, passamos por algo para ter a necessidade de buscar a espiritualidade, por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pancada, mas a gente passou por algo para tá aqui juntos hoje. Então vamos levar isso para essas outras pessoas também. Então é isso, pessoal. Amanhã é quarta-feira. Eu não garanto, vou fazer esforços para estar amanhã às 8 da noite. Não, contem com isso. Amanhã às 8 da noite nós teremos outra live que nós vamos falar sobre a limpeza energética, tanto de nossos corpos físicos, como de nosso ambiente, de nossos lares. E até aplicar essa limpeza física em outras pessoas, né? Que a gente pode ajudar outras pessoas. Então a gente pode ajudar na limpeza energética de nossos familiares, nossos pais, nossos filhos. Não tem as antigas benzedeiras? O que elas faziam? Faziam a sua oração, e mais do que a oração, a movimentação lá do crucifixo da arruda, né? Da arruda, ou que seja que ela usava, ela sempre movimentando a mão sobre a criança. E para quem não sabe, o que funcionava não é o que estava na mão dela, era a intenção delas e o movimento que ela fazia com a mão na limpeza daquela criança. Eu sei porque minha mãe me levou muito em benzedeira. E eu, de pequenininho, eu já sentia eu sentia ela movimentar, fazer a cruz em mim, e eu sentia que de olho fechado eu sentia a energia vindo em mim. Então nós vamos aprender isso amanhã, então, para deixar a gente tem que começar a melhorar, primeiro por si, dentro da gente, depois por fora, o nosso entorno mais próximo. Nós já vamos agora trabalhar o nosso entorno casa, para que a nossa casa tenha um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de sintonia, um pouco menos de influência extrafísica negativa, e colocar tenho certeza que todos os mentores de vocês estão felizes com vocês de se propor aliviar um pouco a carga deles, porque é nada melhor que você ter suas próprias experiências, sempre, tá bom? Muita luz, muito amor. Namastê, irmãos. Um bom descanso. Até amanhã.